Soma dos ângulos internos. Vamos começar vendo a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então vejamos aqui que nós temos três triângulos, né? E o que nós podemos estabelecer de relação observando esses triângulos? Então nós podemos dizer que eles estão marcados com seus ângulos internos. E se vocês pegarem e somarem os três ângulos internos que esses triângulos têm, a soma deles vai dar 180 graus. E não importa o formato do triângulo, sempre ele vai dar 180 graus. Então, soma 90 com 50 com 40 vai dar 180 graus. Pega esse outro triângulo, soma 65 com 48 com 67, vai dar 180 graus. Pega 135 mais o 20 mais o 25, vai dar 180 graus. Então, todos os ângulos internos de um triângulo, quando somados, vai dar como resultado 180 graus. É uma relação muito importante e que tem que ser gravado, porque muitos exercícios, muitos conteúdos que vêm pela frente, usa essa relação. Então, todos os triângulos têm a soma dos ângulos internos igual a 180. Ângulo interno é aquele ângulo que é formado dentro do triângulo. Então, formado pelos lados, né? Junta dois lados, forma uma inclinação, essa inclinação é o ângulo. Então, o primeiro exercício é para trabalhar isso, né? Nós temos um triângulo, aqui nós temos a medida de 40 graus, aqui 70 graus e aqui x. Então, como que a gente vai resolver isso? Nós vamos pegar, sabendo que a soma dos ângulos internos é 180 graus, nós vamos pegar os três ângulos, no caso o 40, o 70 e o ângulo x, que a gente não sabe, somar eles e escrever que a soma deles tem que ser igual a 180, por causa da ideia que a gente descobriu. Então, primeiro nós somamos o 40 e o 70, né? 40 mais 70, 110. 110 mais que valor vai dar 180? Não é difícil, né? Poderia ser descoberto sim, de forma mais fácil, mais lógica no chute. Ou pega esse 110, passa para o outro lado, do jeito que a gente estudou a equação, né? Passa para o outro lado com sinal de menos, porque ele estava positivo aqui. E diminui 180 de 110, então vai dar 70 graus. Então esse ângulo aqui é 70. Então, 70, 70 com mais 40, 180 graus. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Só para relembrar, isso aqui é um triângulo isósceles, né? Porque tem dois ângulos iguais, consequentemente vai ter dois lados iguais. Determine a medida do ângulo desconhecido e classifique em triângulo acutângulo, retângulo ou obtusângulo. De novo, algo semelhante da questão anterior. Porém, agora com medidas diferentes, né? Mas a gente vai fazer a mesma ideia. O ângulo de 82 somado com o de 55 e somado com o ângulo interrogação, a soma desses três ângulos tem que dar quanto? 180, né? Então, a soma dos três tem que dar 180. Somando os dois que a gente conhece dá 137. Então, 82 mais 55 dá 137. A gente passa o 137 para o lado do 180 diminuindo, né? E de 180 a menos 137 vai dar o ângulo de 43 graus, que é esse ângulo aqui, esse ângulo desconhecido. Então, 43 mais 55 mais 82 vai dar 180 graus. Qual a classificação desse triângulo? Ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo? É acutângulo, né? Acutângulo. Por que ele é acutângulo? Porque os três ângulos internos são ângulos menores que 90 graus, né? Então, ângulos menores que 90 graus são ângulos agudos. Então, esse triângulo é um triângulo acutângulo. Agora nós temos um triângulo, mas nós não temos dois ângulos dados. Daí complicou, né? Tem x aqui nesse ângulo interno e x aqui, x mais 50 nesse outro.
enquanto que é dado um ângulo de 10 graus aqui, no vértice T. Mas a gente faz semelhante às outras. A gente pega o x, pega o x mais 50 e o 10 e soma tudo. Então, nós vamos somar x mais 50 mais 10. E a soma dos três ângulos internos tem que dar quanto? 180 graus. Então, vamos somar aqui. X mais x vai dar 2x. 50 mais 10 vai dar 60. Tá? Não vamos somar com 180, porque tem um igual ali entre eles. Tá? O que a gente faz agora? Como é uma equação de primeiro grau, vamos pegar esse 60 e vamos passar para o lado do 180. Vamos passar diminuindo, né? Então, ele está somando, passa para lá diminuindo. Então, vai ficar 180 menos 60 igual a 2x. 180 menos 60 vai ser um total de 120 graus. Agora, o que vamos fazer? Vamos pegar esse 2x, esse 2, né? Somente o 2, passar para o lado de lá. Que jeito que ele vai para o lado de lá? Ele vai dividindo. Por que ele vai dividindo? Porque ele está multiplicando o x. Então, ele vai ao contrário do que ele está fazendo com o x, né? Se ele está multiplicando com x, ele vai para lá dividindo. Então, 120 dividido por 2, então, vai dar 60. Então, a medida de x, x vale 60 graus. Então, esse ângulo aqui vai valer 60 graus. Já o ângulo S não vai valer 60. Vai valer 60 graus mais 50. Porque é x mais 50. Quanto que vale x? X vale 60. Então, 60 mais 50 vai dar 130, não, é 110 graus. Então, está errado aqui. Então, só desconsiderem que se o 130, né? 110 graus. 110 mais 10, 120, mais 60, 180. Se fosse o 130, não iria estar certo, porque 130 mais 60 dá 190, mais 10, 200. Já estaria errado, não estaria certo. Tá? Então, aqui é 110. A soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente sabe já, pelo que a gente viu, que é 180 graus. E de um quadrilátero, quanto que é? Será que é 180 graus também? Não. De um quadrilátero vai ser 360 graus. Por que 360 graus? Porque um quadrilátero vai ter 4 ângulos internos. E se a gente dividir o quadrilátero, nós podemos dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. E se cada triângulo mede 180 graus, então 180 mais 180, 360 graus. Então, toda vez que a gente tiver um polígono diferente de triângulo, nós vamos dividir, decompor em triângulos e ver quantos triângulos dá, né? Então, deu 2 triângulos, faz 2 vezes 180 graus. Então, todo quadrilátero vai ter 360 porque a gente consegue dividir em 2 triângulos. Então, aqui temos um exercício, né? Temos 4 ângulos internos e não sabemos a medida desse aqui, né? Desse quarto ângulo. O que a gente faz? Soma os 4 ângulos internos e vai ser igual a quanto? Igual a 360, porque é um quadrilátero. Fosse um triângulo era 180, mas como é quadrilátero, 360. Então, vamos somar os ângulos que a gente conhece, aqueles 3 ângulos aqui. 50 mais 70 mais 110 vai dar 230. Esse 230 nós vamos passar para o lado de lá, de que jeito? Diminuindo, muito bem. Então, vamos passar diminuindo, então 360 menos 230. Então, diminuindo isso vai dar quanto? 130, muito bem, muito obrigado. Então, a medida desse ângulo x aqui vai ser 130 graus. Então, só para conferir, 130 mais 110 dá 240. Com mais 70, 310. Com mais 50, 360. Fechou. Fechou nos 360, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. E se nós tivéssemos um hexágono, como que nós ia fazer essa medida desses ângulos internos? Usamos a mesma ideia da questão anterior, né? Nós vamos decompor o polígono em triângulos.
Então, nós pegamos um vértice e traçamos diagonais. Então, traçando uma no C, traçando do E no B, traçando do E no A. Nós vamos ter quatro triângulos. Então, se vocês desenharem isso no hexágono, vocês vão ver que vão ter 4 triângulos. Então, decompondo esse hexágono, nós vamos ter 4 triângulos. Se a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, então nós pegamos e fizemos a multiplicação 4 vezes 180, que vai dar 720 graus. Então, o hexágono tem a soma dos ângulos internos igual a 720 graus. Então, para saber a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, nós vamos pegar o número de lados e subtrair por 2. Esse resultado vai ser a quantidade de triângulos que tem dentro do polígono que a gente escolher. Então, se a gente pegar um heptágono, o heptágono tem 7 lados. 7 menos 2, 5. Quer dizer que vai ter 5 triângulos decompostos ali dentro. E multiplica então por 180, vai ter o valor da soma dos ângulos internos do heptágono. De um quadrilátero, tem 4 lados. 4 menos 2 vai dar 2 triângulos lá dentro do quadrilátero. 2 vezes 180, 360. E assim vai sucessivamente. E aqui, por último, um exercício que envolve ângulo interno e ângulo externo. O que é o ângulo interno? É os ângulos dentro do triângulo. E o ângulo externo é o ângulo que está fora do triângulo. Tá? E se nós pegarmos o ângulo interno com o ângulo externo adjacente a ele, adjacente é o que está junto com ele, vai formar um ângulo raso. Ó. Forma um ângulo de 180 graus. Então, pode ver, ó, o y mais o 120 forma um ângulo de 180 graus. O x mais o 75 forma também um ângulo de 180 graus. O z mais esse ângulo aqui também vai formar um ângulo de 180 graus. Então, como o exercício pede para nós calcular o valor do y, basta nós pegar o 120, somar com y e igualar a 180. Então, 120 mais y forma um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Passa o 120 para o lado de lá, de que jeito? Diminuindo, né? 180 menos 120, então vai dar um total de 60. Então, y vale 60 graus. A mesma coisa nós vamos fazer com o x, né? 75 mais x vai ser igual a 180. Passa o 75 diminuindo. Daí, depois, 180 menos 75 dá 105 graus. Então, nós temos a medida de dois ângulos internos. Esse aqui mede 60 e esse mede 105. Quanto que mede z? Agora ficou fácil, né? Basta somar aqueles dois ângulos que nós temos, né? O x mais o y, mais o ângulo z, né? Tem que dar 180 graus. Aqui também saiu errado. Então, 180 graus. Então, aqui vamos ter que corrigir. Ó. Saiu tudo errado. Se o 108 ficou invertido, 8 com 0, né? Então, vai dar probleminha ali. Então, 105 mais 60 vai dar 165 e aqui deu bolor. Vamos acertar isso. Agora já está certo. Agora, perfeito. Ó. O valor do ângulo x com o ângulo y com o z tem que dar 180 graus. Então, x mede 105, o y mede 60 e o z a gente não sabe. E a soma desses três ângulos tem que dar 180. Então, soma 60 com 105, vai dar 165. Vamos passar o 165 diminuindo, né? E então, o z vai dar 15 graus. Então, y 60, x 105, z 15 graus. A soma desses três ângulos, 180 graus. E a soma do ângulo interno com o ângulo externo adjacente a ele também vai dar 180 graus. Soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 360 graus. De um outro polígono qualquer, a gente pega o número de lados, diminui por 2 e multiplica então por 180 graus.